Imaginando um cenário onde você parasse de trabalhar, por quanto tempo você conseguiria sobreviver com suas economias restantes? Essa é uma forma de definir riqueza. Robert Kiyosaki é um investidor, empresário, autor, palestrante motivacional e comentarista financeiro americano que ficou muito conhecido nos últimos anos e tem um patrimônio líquido estimado em 80 milhões de dólares. É interessante notar que ele não nasceu em uma família rica. Na verdade, sua família era como a maioria das pessoas, trabalhavam, mas não tinham muita educação financeira e muitas vezes enfrentavam dificuldades financeiras. Então, como Robert Kiyosaki se tornou rico? Ele explica em um de seus best-sellers chamado Pai Rico, Pai Pobre. Robert nasceu em Hilo, no Havaí, em abril de 1947. Quando tinha 9 anos de idade, frequentava a mesma escola pública que as crianças ricas da cidade, que eram filhas de médicos, empresários e banqueiros. Ele percebeu que essas crianças tinham brinquedos e bicicletas novos, enquanto ele não podia ter esses mesmos luxos. Certo dia, Robert perguntou ao seu pai, que tinha doutorado e várias graduações com excelentes notas, como ficar rico. Infelizmente, seu pai não sabia a resposta porque ele próprio não era rico. Ele respondeu: "Bem, use a sua cabeça, filho. Fique na escola, tire boas notas para poder encontrar um emprego seguro e protegido." O verdadeiro pai de Robert é o que será chamado de pai pobre. Ele não era pobre, na verdade, ganhava muito dinheiro, mas no final, sua situação financeira piorou. Robert tinha um amigo chamado Mike e o pai de Mike era referido como pai rico. Ele foi o mentor de Robert e Mike sobre como se tornar realmente rico. Naquela época, o pai rico não era realmente rico, mas logo se tornou um dos homens mais ricos do Havaí. O pai rico ensinou a Robert importantes princípios para construir uma base financeira sólida em sua mente. A primeira lição era saber a diferença entre um ativo e uma responsabilidade, passivo, e a importância de comprar ativos. Se você quiser ser rico, isso é tudo que realmente precisa saber e entender ao máximo. Os ricos adquirem ativos, enquanto os pobres e a classe média adquirem responsabilidades, passivos, mas às vezes eles pensam que são ativos. A principal causa da luta financeira é simplesmente não saber a diferença entre um ativo e um passivo. Um ativo é algo que coloca dinheiro no seu bolso. Um passivo é algo que tira dinheiro do seu bolso. Por exemplo, uma pessoa comum tem um emprego como fonte de renda e suas despesas incluem coisas como comida, roupas, entretenimento e transporte. Infelizmente, ela não tem ativos, mas tem responsabilidades que retiram constantemente dinheiro do seu bolso, como hipotecas, impostos, cartões de crédito, empréstimos e, acredite ou não, a casa em que vive. Vamos entender como funciona, na prática, o fluxo de caixa dos ricos. Em vez de focar em aumentar a renda proveniente do trabalho como única fonte de renda, eles investem e possuem ativos que geram renda passiva. Renda passiva é dinheiro que você ganha sem precisar trocar seu tempo por ele, ou seja, você ganha dinheiro mesmo dormindo. Ativos podem ser empresas que não exigem sua presença, como ações, títulos, fundos mútuos, imóveis geradores de renda, royalties, notas e qualquer coisa que tenha valor e gere renda. O pai pobre, como mencionado anteriormente, ganhava muito dinheiro com o trabalho, mas suas despesas sempre acompanhavam seus rendimentos, o que o impediu de investir em ativos. Como resultado, suas responsabilidades, como hipotecas e dívidas de cartões de crédito, aumentaram com o tempo. Isso ocorre quando as receitas são iguais às despesas e os ativos são menores do que as responsabilidades, o que infelizmente levou o pai pobre a se endividar, mesmo após trabalhar muito. Por outro lado, o pai rico dedicou sua vida a investir e minimizar passivos, o que resultou em uma renda maior do que as despesas devido aos seus ativos serem maiores do que suas responsabilidades. Essa é a principal razão pela qual os ricos ficam mais ricos. Seus ativos geram renda mais do que suficiente para cobrir as despesas, com o saldo sendo reinvestido na coluna de ativos. A coluna de ativos continua crescendo, e portanto, a renda cresce com ela. Ambos os pais trabalharam muito,
mas têm atitudes e pensamentos opostos. Um pai recomendou estudar para encontrar uma boa empresa para trabalhar. O outro recomendou estudar para encontrar uma boa empresa para comprar. Um pai disse que não é rico porque tem filhos. O outro disse que deve ser rico porque tem filhos. Um pai disse que, quando se trata de dinheiro, é melhor jogar pelo seguro e não correr riscos. O outro disse para aprender a gerenciar o risco. Um pai disse que não tem dinheiro para isso. O outro disse: como posso me dar ao luxo de não ter dinheiro? Embora ambos os homens tenham muito respeito pela educação e aprendizado, eles discordaram sobre o que achavam ser importante aprender. Robert aprendeu com seu pai rico que a verdade sobre a maioria das pessoas é que suas vidas são governadas por duas emoções, medo e ganância, que os mantêm presos em um ciclo de trabalho, pagamento de contas e mais trabalho. O medo os mantém presos na armadilha de trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar novamente e ganhar mais dinheiro, esperando que o medo desapareça. Em vez de enfrentar o medo, eles reagem emocionalmente em vez de usar suas cabeças. A outra emoção, que é o desejo, alguns chamam de cobiça, é a segunda razão pela qual as pessoas trabalham por dinheiro. Eles desejam dinheiro para a felicidade que pensam que pode comprar. Mas a felicidade que o dinheiro traz é frequentemente passageira e em breve se torna necessária mais dinheiro para mais felicidade, prazer, conforto e segurança. Muitas pessoas são fanáticas por frequentar a escola em busca de melhores oportunidades de trabalho, mas isso não é suficiente. Embora a educação e o trabalho sejam importantes, lidar com o medo é fundamental. Para superar esse medo, é necessário aprender sobre o poder do dinheiro e não ter medo dele. Infelizmente, a maioria das escolas não ensina sobre finanças pessoais, e se não aprendermos, podemos nos tornar escravos do dinheiro. A ignorância sobre dinheiro pode levar à ganância e ao medo, levando-nos a cair na armadilha de trabalhar incessantemente. Pai Rico disse que devemos aprender a usar nossas emoções para não pensarmos com elas. Exemplos de pensamentos emocionais são: preciso de outro emprego. Mereço um aumento. Quero esse trabalho porque é seguro. Em vez de pensar assim, devemos nos perguntar se estamos faltando algo e qual é a nossa realidade. Para a maioria das pessoas, sua profissão é sua fonte de renda. Para os ricos, seus bens são sua fonte de renda. Devemos aplicar essas lições em nossa vida e pensar em nossa definição de riqueza. Se quisermos parar de trabalhar hoje, por quanto tempo podemos sobreviver? Devemos aprender a fazer o dinheiro trabalhar para nós e não o contrário. Obrigado pela sua atenção. Clique em gostei e se inscreva no canal para ver mais vídeos como este. Até mais!